Disseram que a testosterona cai com a idade, que o desejo simplesmente desaparece e que a fraqueza é o preço inevitável de envelhecer. Mentiram para você. Eles repetem essa mesma história tantas vezes na televisão, nas conversas de consultório e nas propagandas de laboratórios que você acaba aceitando que o seu corpo simplesmente passou do prazo de validade. O sistema tradicional tenta convencer homens acima de 50 anos de que a falha é o destino final. Você deita na cama no final do dia e sente o peso da rotina esmagando os seus ombros. As pernas parecem pesadas, latejando e formigando depois de um dia de trabalho. Vai ao banheiro de madrugada e percebe que aquele fluxo forte e barulhento de anos atrás virou um gotejamento fraco, sem pressão, que demora uma eternidade para acabar e te obriga a ficar parado no escuro esperando. E quando o momento de intimidade com a sua parceira chega, aquela firmeza absoluta de antes simplesmente não está mais lá. Ou pior ainda, ela até aparece, mas desaparece pela metade no meio do caminho, te deixando numa situação profundamente constrangedora. Você se frustra, vira para o lado, finge que está com sono e, no fundo, pensa que a culpa é sua. Você acredita que a sua energia de homem acabou de vez. A culpa não é sua. O seu sistema não quebrou de forma irreversível. Ele apenas está sendo bloqueado por um esquema tático desastroso que ninguém na medicina tradicional se deu ao trabalho de te explicar de forma clara e honesta. Meu nome é Tatiana Weilaman, sou urologista com 15 anos de prática clínica diária. Eu sento de frente para homens exatamente como você todos os dias no meu consultório. Homens fortes, trabalhadores, que cuidaram da família a vida inteira e agora, no exato momento em que deveriam aproveitar a maturidade e a paz conjugal, se veem reféns de um corpo que parece não responder mais aos comandos da própria mente. O corpo tenta agir, mas a força não vem. Antes de eu te mostrar exatamente onde está o erro nesse esquema e como nós vamos reorganizar a sua saúde masculina de forma inteligente, escreva aqui nos comentários de qual cidade você está me assistindo hoje e já se inscreva no canal para não perder o controle sobre a sua própria vitalidade. Mas preste muita atenção agora, porque o que a indústria farmacêutica não quer que você saiba sobre a sua fisiologia muda completamente o jogo a partir de hoje. Pense no seu corpo não como uma máquina misteriosa e cheia de nomes médicos complicados que você não entende. Pense no seu metabolismo como um time de futebol profissional jogando a final de um campeonato decisivo. Um time que entra em campo precisa de tática, de organização, de ritmo e de jogadores que saibam exatamente o que fazer. Durante 30, 40 anos da sua vida, o seu time jogou de forma impecável. A defesa era sólida, o meio-campo desarmava qualquer ameaça e o ataque funcionava com uma precisão cirúrgica. Na sua juventude, o fluxo sanguíneo preenchia os espaços necessários para uma ereção rígida e firme em questão de segundos, simplesmente porque a sua equipe estava totalmente entrosada e o craque do seu time estava com a bola no pé. O seu nível de testosterona livre atua exatamente como o craque absoluto desse time. Ele é o autêntico camisa 10. A função única dele é armar a jogada, ditar o ritmo intenso da partida, garantir a explosão física na corrida e manter a frieza e a precisão extrema na hora da finalização. Quando seu camisa 10 está livre e focado, o seu corpo responde. O desejo mental surge, o cérebro manda o sinal elétrico e a resposta física acontece com a firmeza de uma rocha. A saúde sexual masculina atinge o seu pico quando esse jogador tem espaço para brilhar. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso que a maioria dos homens comete ao tentar consertar essa falta de disposição e que pode custar muito caro para o seu coração. Com o passar das décadas, o seu corpo começa a acumular gordura abdominal, o estresse aumenta e a qualidade do sono despenca. E é nesse cenário que o time adversário coloca em campo os seus piores jogadores. A enzima chamada aromatase, que se esconde na sua gordura da barriga, age exatamente como aquele zagueiro desleal, carniceiro e violento do time adversário. Esse zagueiro entra em campo com uma única missão: caçar o seu camisa 10. O objetivo dessa enzima é roubar a bola, quebrar o ritmo e anular o seu principal jogador. Pior do que isso, a aromatase pega a sua testosterona livre e a transforma rapidamente em estrogênio, o hormônio feminino. Ela transforma a sua força em fraqueza. É um desarme brutal. E é aqui que a maioria se engana, achando que a culpa de tudo isso é puramente a falta de vontade ou o desgaste natural. Ao mesmo tempo em que o zagueiro carniceiro ataca, o seu próprio corpo cria uma armadilha burocrática chamada proteína SHBG.
A SHBG funciona como um técnico conservador e medroso que pega grande parte da sua testosterona e a amarra no banco de reservas. O seu corpo produz o hormônio. A energia existe, a sua fábrica de homem continua funcionando muito bem para a saúde do homem 60+. O jogador está de uniforme com a chuteira amarrada, mas está trancado no banco. Ele não entra em campo. E quando você tem o seu camisa 10 machucado pela zaga e o resto do talento preso no banco de reservas, o jogo fica amarrado. O seu time não avança. Você tenta correr, tenta ter foco no trabalho, tenta sustentar a situação na hora da intimidade, mas a força não existe. O ataque falha miseravelmente. A ereção fraca é apenas o placar final mostrando que o seu time foi engolido no meio-campo. O que o sistema tradicional manda você fazer para resolver isso de forma preguiçosa? Eles te entregam uma receita com uma pílula azul, usar essa pílula sintética, ou até mesmo recorrer a injeções artificiais de hormônio sem estratégia, é como tentar resolver o problema do time gritando com os jogadores ou colocando mais atacantes em campo de forma desesperada, sem arrumar a defesa. Você injeta um motor de alta voltagem no ataque. Funciona naquele exato momento de desespero? Muitas vezes sim, mas à custa de um estresse estrutural massivo no seu coração, que é o goleiro e o capitão do time. Você força a bomba central a trabalhar no limite da explosão. Você não resolveu a marcação pesada do adversário. Você apenas mascarou o problema, ignorou a tática e assumiu o risco de um colapso total no meio da partida. A urologia preventiva prova que o corpo não precisa de desespero, precisa de organização. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao tentar enfrentar o cansaço crônico usando estimulantes falsos e cafés fortes. Nós precisamos agir com a lógica fria e calculista de um técnico campeão. Não adianta forçar o time inteiro a correr até a exaustão se o esquema tático está furado. Nós precisamos proteger a nossa posse de bola e libertar os nossos melhores jogadores. Para bloquear essa marcação violenta e devolver a estabilidade para o seu sistema, o seu corpo clama por um suporte tático urgente. É aqui que entra a mecânica fascinante e implacável do zinco. O zinco atua no seu corpo como o seu volante marcador de extrema confiança, o verdadeiro guarda-costas do seu craque. Homens acima de 60 anos com deficiência de zinco estão jogando com o meio-campo escancarado, sem proteção nenhuma. O zagueiro adversário, a aromatase, avança livremente e desarma o seu camisa 10 antes mesmo de ele chegar perto da grande área. A jogada morre subitamente, gerando aquele apagão frustrante bem na hora da intimidade. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é que, com o suporte certo, o corpo volta a jogar a seu favor quase que imediatamente. Quando você escala o seu volante de contenção titular através do consumo adequado de zinco, a dinâmica do jogo se inverte. O zinco posiciona-se fisicamente no meio-campo e ajuda a bloquear a ação dessa enzima conversora. Ele cria um ambiente favorável para que a sua testosterona não seja roubada e não seja transformada em hormônio feminino. Ele protege a sua energia. Com a linha de defesa assegurada pelo zinco, o seu camisa 10 ganha espaço, ganha fôlego e volta a dominar o campo. O ritmo do jogo é ditado por você novamente. E quando o craque tem espaço, o corpo inteiro responde. O desejo físico ganha consistência, a musculatura recebe o oxigênio necessário e a qualidade de vida masculina é resgatada. Só que proteger o jogador que já está no campo não é suficiente se a maior parte do seu talento continuar sentada e bloqueada no banco de reservas. Para ajudar a quebrar essa burocracia e colocar todos os seus jogadores de elite para correr, nós precisamos do auxílio tático do boro. O boro age no seu metabolismo como aquele auxiliar técnico inteligente que vai até o banco de reservas, identifica as travas impostas pela proteína SHBG e começa a soltar os jogadores. Ele apoia a liberação natural da testosterona que já estava produzida, mas que estava inútil e inativa. Quando você associa a proteção do volante com a liberação de novos jogadores pelo boro, o impacto é sentido na raiz da sua vitalidade. A sua corrente sanguínea recebe uma injeção de testosterona livre, pronta para agir. A disposição matinal reaparece. A força muscular encontra suporte para se manter firme. Saber como aumentar testosterona naturalmente passa exatamente por entender essa liberação gradual, em vez de apelar para reposições sintéticas que atrofiam a sua própria fábrica. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica quando você tenta mudar os seus hábitos alimentares, achando que isso basta.
Mesmo com o meio-campo totalmente protegido pelo zinco e o banco de reservas liberado pelo boro, o time inteiro precisa de um gramado de qualidade e de um estádio iluminado para jogar. Muitos homens tentam focar exclusivamente em alimentação saudável para homens, evitam frituras e até tentam praticar exercícios para homens acima de 60, mas ignoram a fundação principal do estádio. A vitamina D3 atua como a luz do sol batendo diretamente no gramado e as arquibancadas cheias empurrando o time. Níveis baixos de vitamina D3 no seu corpo sinalizam para o cérebro que o campeonato acabou. O metabolismo entra no modo de economia de energia, o ritmo desacelera e a fadiga muscular se instala de forma pesada. Fornecer vitamina D3 de forma constante otimiza a absorção de todos os outros minerais e dá o sinal verde para o seu corpo operar no seu potencial máximo. Ela favorece um ambiente biológico onde a disfunção erétil não encontra espaço para se instalar por motivos de fraqueza celular. Mas existe um erro ainda pior que a maioria dos homens comete de manhã ao tentar acelerar esse jogo, ignorando completamente as condições do gramado. Você pode ter o meio-campo protegido pelo volante, o seu camisa 10 totalmente livre da marcação e o estádio perfeitamente iluminado. Mas se o gramado estiver esburacado, cheio de lama e com a grama alta, a bola simplesmente não rola. A circulação sanguínea no seu corpo é o passe de bola. A velocidade e a precisão desse passe dependem inteiramente da qualidade das vias por onde o sangue viaja. Quando os vasos sanguíneos perdem a sua flexibilidade e ficam rígidos por causa da idade e da falta de cuidados, o passe de bola fica lento, pesado e previsível. O seu camisa 10 entra na grande área, pede a bola, o cérebro dá o comando exato para a finalização, mas o passe morre no meio do caminho. A bola não chega com a pressão necessária. Isso não é falta de desejo, não é fraqueza psicológica e não é o fim da sua vitalidade. Isso é uma falha puramente mecânica no gramado. A disfunção erétil, na sua forma mais física, é a bola que não conseguiu chegar ao atacante a tempo de concluir a jogada. O que a indústria não quer que você saiba sobre esse processo é que forçar o passe com estimulantes artificiais é como chutar a bola com uma violência absurda para tentar vencer a lama. Você pode até conseguir fazer a bola chegar uma ou duas vezes, mas a força extrema exigida vai lesionar o jogador que deu o passe, ou seja, o seu coração. O seu sistema cardiovascular sofre um estresse gigantesco quando você tenta resolver a ereção fraca na base do impulso químico. A urologia preventiva nos mostra que o caminho seguro é tratar o gramado para que a bola role de forma rápida e natural, sem exigir esforço extra do coração. O seu corpo precisa de um sinalizador que atue como o melhor zelador de estádio do mundo. É exatamente assim que a L-citrulina atua na saúde masculina. Ela é um nutriente inteligente que fornece a matéria-prima para o seu corpo produzir o óxido nítrico. Esse gás age como o zelador que apara a grama, nivela o terreno e favorece o relaxamento das paredes dos vasos sanguíneos. Quando as vias relaxam, o calibre do vaso aumenta. O passe de bola flui com uma velocidade impressionante e sem resistência. A resposta vascular acontece no tempo certo. O seu camisa 10 recebe a bola de primeira, com espaço e precisão, e a firmeza na hora H é sustentada naturalmente pelo próprio fluxo do seu corpo. Muitos pacientes me perguntam como ingerir tudo isso sem gastar uma fortuna. A boa notícia é que a tecnologia avançou. Existe uma composição natural que une essa tática exata nas doses recomendadas. Eu deixei um link na descrição para você conhecer depois, mas não saia agora, porque o próximo erro que vou mostrar destrói sua testosterona em dias. Toda grande partida tem um intervalo decisivo. Os primeiros 45 minutos podem ter sido desgastantes, mas é no vestiário que o time se recupera, o técnico ajusta os erros, os jogadores hidratam os músculos e a energia é renovada para o segundo tempo. No corpo do homem maduro, esse intervalo no vestiário é o seu sono profundo durante a madrugada. É nesse exato momento de repouso absoluto que o seu metabolismo faz a manutenção das células, alivia o estresse e produz a carga máxima de testosterona naturalmente para o dia seguinte. O vestiário precisa ser um ambiente de paz e concentração. E é aqui que a maioria se engana, achando que o incômodo noturno é apenas um detalhe sem importância. Imagine-se, durante os 15 minutos de intervalo no vestiário, o alarme de incêndio do estádio disparasse a cada 2 minutos com um barulho ensurdecedor. Os jogadores não conseguiriam descansar, a tensão ficaria insuportável e a recuperação seria zero. O time voltaria para o segundo tempo cambaleando, confuso e sem força nas pernas.
Esse alarme de incêndio disparando no seu vestiário é a sua próstata pedindo socorro. Quando a próstata acumula tensão e responde aos processos irritativos do dia a dia, ela incha. Como ela envolve o canal da urina, esse inchaço estrangula a passagem. A sua bexiga manda um sinal de alerta de emergência para o cérebro repetidas vezes. Você acorda 2, 3, 4 vezes na mesma noite, levanta no escuro, vai ao banheiro e tenta forçar a urina que só sai em gotas. O seu intervalo foi destruído. O seu time não descansou. Você acorda no dia seguinte sentindo que jogou 2 prorrogações seguidas. A energia física não existe, a letargia toma conta e a saúde do homem 60+ despenca vertiginosamente. Só que aqui tem um erro ainda mais perigoso quando o homem tenta mascarar esse cansaço com litros de café logo cedo. O café não conserta o alarme do vestiário, ele apenas acelera o coração de um time que já está exausto. Para ajudar a silenciar esse alarme e promover um ambiente de conforto para a próstata, o seu corpo precisa de um fisioterapeuta dedicado agindo diretamente nesse registro. É esse o papel do extrato de sal palmetto na tática do seu organismo. O sal palmetto age como um suporte direcionado que favorece o alívio dessa tensão acumulada. Ele não age com agressividade. Ele apoia a próstata de forma contínua, ajudando a criar um terreno biológico onde o inchaço encontra condições para regredir naturalmente. Aos poucos, a válvula relaxa, o canal da urina ganha o espaço necessário e a bexiga consegue esvaziar de forma suave e completa. O alarme de incêndio para de tocar. O vestiário volta a ter silêncio. Você dorme a noite inteira, entra no sono reparador e o seu time acorda no dia seguinte com a energia renovada, o foco mental ajustado e o corpo pronto para qualquer desafio. E aqui entra a peça do quebra-cabeça que quase ninguém explica sobre a consistência desse esquema tático a longo prazo. Você não ganha um campeonato jogando bem apenas uma única partida. Você ganha quando o time tem consistência, quando o volante continua desarmando os adversários em todos os jogos, quando o camisa 10 está sempre livre e quando o gramado é cuidado todos os dias. A saúde sexual masculina e a verdadeira qualidade de vida masculina obedecem à mesma lei biológica. A constância na entrega desses nutrientes é o que define o sucesso do esquema. O zinco precisa estar lá todos os dias para blindar a sua testosterona contra o zagueiro carniceiro da aromatase. O boro precisa do seu tempo para atuar no banco de reservas e ir soltando os jogadores travados pela proteína. A vitamina D3 precisa acumular a energia solar no estádio para manter a sua imunidade alta e o metabolismo longe do modo de hibernação. E a L-citrulina, juntamente com o sal palmetto, precisam fazer o trabalho de manutenção diária dos passes e do descanso do vestiário. Mas existe um erro final que pode jogar toda essa estratégia genial por água abaixo se você não alinhar as suas escolhas diárias. Não existe esquema tático no mundo que suporte um time que entra em campo sem preparação física básica. A suplementação inteligente fornece as ferramentas e a proteção celular, mas é a sua postura fora de campo que consolida a vitória. A inclusão de uma alimentação saudável para homens, cortando o excesso de açúcares que inflamam o corpo e enferrujam o sistema, é fundamental. A prática regular de exercícios para homens acima de 60, mesmo que seja uma caminhada vigorosa ou atividades de resistência, age como o treinamento coletivo do seu time. O movimento faz o coração bombear o sangue com ritmo, ajuda a distribuir todos esses nutrientes até a última extremidade do seu corpo e favorece a manutenção do tônus muscular. É uma via de mão dupla. O seu corpo apoia a sua força e você apoia a limpeza do seu próprio terreno. Homens acima de 50 anos que compreendem a beleza e a lógica dessa mecânica param de olhar para si mesmos com pena. Eles abandonam o discurso de que a idade é um peso insuportável e começam a tratar a própria saúde como técnicos de elite gerenciam equipes campeãs. O corpo responde ao comando claro. O corpo reage quando a sobrecarga é retirada. Quando você afasta o estresse e fornece o bloco exato de nutrientes, o seu metabolismo sai do estado de defesa e volta para o estado de ataque. Você reconquista o direito inegociável de acordar com disposição, de passar o dia com a mente afiada, de chegar ao fim da tarde sem aquele peso de chumbo nas pernas e de viver um momento de intimidade conjugal com a confiança de quem tem o time inteiro jogando a seu favor. A vitalidade é um patrimônio que precisa ser protegido, otimizado e respeitado todos os dias. A informação você já tem. A decisão de recuperar sua vitalidade é sua.